Olá! Tudo bom, minha gente? Quanto tempo tem que eu faço uma live no Instagram? Tem anos, pessoal. Eu andei desaparecida do Instagram, mas hoje eu estou aqui para comemorar o meu aniversário com vocês. Vai ser maravilhoso a nossa noite. Temos muito que aprender juntos. Sem adquirido com vocês aqui nesta noite, tá? Vou guardar o professor Jean chegar. Ah, ele já está aqui com a gente. Então, vou iniciar a nossa live contando para vocês por que de repente eu quis aparecer aqui para comemorar meu aniversário com todos vocês. Tem muita gente querida aqui. Edna, Ridley, minha querida, quanto tempo! Dani está aqui também. Nós temos aqui com a gente Adalberto, um amigo muito querido. E Chigo. Abraço, meu querido. Olha aí, muita gente linda chegando aqui. Sirlene, né? Temos amigos, familiares que estão aqui hoje. Eu quis compartilhar a minha alegria, a minha descoberta com vocês de algo que eu sofri, que foi um dos motivos pelos quais eu parei de fazer lives nas redes sociais, né? Eu adquiri uma doença chamada tireoidite de Hashimoto. E essa doença teve a sua origem praticamente, eu diria que principalmente no meu caso, porque por cuidar demais do outro, esqueci de mim. Descuidei de uma série de coisas da minha vida. Gente, eu trabalhava até o ponto de sentir ânsia de vômito, de exaustão de tanto trabalho. Outra coisa que foi muito marcante para mim foi o descontrole absurdo emocional. Eu segurava muito, eu me permitia sentir muitas emoções, mas havia uma emoção que eu não me permitia sentir. E essa emoção era a raiva. Eu venho de uma família que a galera, lá em casa, o pessoal grita muito, fala muito alto, passa por muitas situações de conflito. E por ter vindo de um lar onde o grito é constante todo dia, eu não suportava grito. Então, o que eu fazia? Eu não me permitia sentir raiva, eu não me permitia extravasar a raiva. Eu engolia a raiva e sempre sentia dor na garganta, reprimindo a emoção, cuidando do outro sem cuidar de mim. Fiz várias palestras e aulas sobre a importância de você cuidar de você e aprendi na prática que o primeiro amor da nossa vida somos nós mesmos, mas tudo isso só depois de adquirir uma doença e aprender a fundo como curar uma doença que para a alopatia, que é a medicina que a gente conhece, ela não tem cura. Tireoidite de Hashimoto, muitos dizem que você pode até remir, mas não existe a cura. E procurei pessoas, estudei a fundo, até que conheci as terapias naturais. E isso trouxe um bem tão grande para a minha vida, não só o fato de conhecer as terapias naturais, que foi o que eu digo que é 90% dessa descoberta maravilhosa que eu vou compartilhar com vocês, mas o fato também de me permitir sentir a raiva, expressar a raiva de forma inteligente e não só abusar de mim mesma. A grande maioria das pessoas que sofrem de doenças autoimunes se anularam muito tempo em prol de outras coisas, de outras pessoas, e isso afetou também a sua saúde. O professor Dr. Jean, um convidado nosso, porque ele vem contar tudo para vocês sobre como eu alcancei essa cura, essa remissão da tireoidite de Hashimoto. Eu quero convidá-lo agora, vou apresentar o nosso convidado dessa noite, que é o professor Dr. Jean Alves Cabral. Ele é formado em naturopatia científica, com doutorado pelo Instituto Vida Natural de Assunção, Paraguai. Especialista em naturologia clínica, lidera no Brasil desde 1998 um movimento que tem treinado mais de 1.000 profissionais
que estão no mercado de trabalho no Brasil e fora dele, atua como clínico e como professor, e aceitou o convite para estar conosco esta noite, para nos apresentar o tema Como evitar e vencer a tireoidite de Hashimoto por métodos naturais. Gente, ó, ao final desta apresentação, ele vai falar sobre um programa de aprofundamento do tema de hoje. Então, antes de passar a palavra, professor, para o senhor, eu quero explicar as regras da noite, tá? Para a coisa ficar bem organizada aqui para a gente. Ele tem exatos 35 minutos para a apresentação dele, porque aqui no Instagram cai com 1 hora. Logo após, eu vou fazer 3 a 4 perguntas que vocês podem estar mandando aqui, tá? Eu vou estar recebendo aqui no celular para estar fazendo no final. E todos os que quiserem maiores detalhes sobre tudo que será exposto esta noite, vocês poderão fazer contato com a gente através do WhatsApp 61998825942. Podem falar aqui também, nesta live, no inbox aqui do Instagram, vocês podem estar entrando em contato. Mas, novamente, eu vou repetir o número, você pode entrar em contato conosco. 619, o DDD é 61998825942. Com você, professor. Muito bem, meus amigos, professora Keila, eu quero inicialmente agradecer a oportunidade de estar aqui no espaço da professora Keila, no seu Instagram, no seu canal, cumprimentar todos os seus seguidores, não são poucos, cumprimentar as pessoas que estão ao vivo e também as que vão assistir no segundo momento essa apresentação. Eu sou o professor Jean Alves Cabral, como ela já mencionou, e desde 1998 eu tenho trabalhado com terapias naturais, mais especificamente com a naturopatia científica, que no Brasil rebatizamos com o nome de naturologia clínica. O que é isto? Naturologia, expressão significa naturo, de natureza, logia significa estudo. Então, naturologia é o estudo da natureza. E ela é clínica, porque ela tem uma aplicação terapêutica. Portanto, o que nominalmente a população chama de medicina natural, tecnicamente é denominado de naturologia clínica. É importante que, antes de adentrar nos detalhes sobre o assunto que vamos abordar nesta hora, neste momento, eu mencione que existem 6 escolas de medicina no mundo, para que todos possam entender em qual caixa nós estamos devidamente locados. Da medicina mais moderna para a mais antiga, você tem a medicina homeopática, desenvolvida por Samuel Hahnemann, em 1840, ou a partir de 1840, e que todo mundo já ouviu falar na homeopatia. Existe uma outra medicina, que também foi desenvolvida na mesma época de Samuel Hahnemann, essa desenvolvida por Rudolf Steiner, chamada medicina antroposófica. É uma escola alemã, igual a da homeopatia, nascida em 1840. Antes destas duas, você tem, por volta do ano 300 depois de Cristo, a chamada medicina galênica, ou a medicina que mais adiante vai se chamar de científica, que é esta que nós temos nos nossos hospitais e no sistema de saúde ocidental. É a chamada medicina alopática. Antes dela, você vai ter a medicina chinesa. A medicina chinesa remonta a aproximadamente 2.500, 3.000 anos antes de Cristo. Para quem acompanha a cronologia de Usher, que é um grande bispo, arqueólogo, pós-dilúvio. Então você vai ter o início da sociedade chinesa, como a conhecemos, e a medicina chinesa é desenvolvida aí. Essa medicina chinesa que tem acupuntura, Douyin, Shiatsu e muitas outras técnicas. Ao mesmo tempo dela, você vai ter a medicina ayurvédica, que é a medicina da Índia, e essa também remonta à mesma época da medicina chinesa, numa outra região do mundo. Citei 5. Homeopática, antroposófica, alopática, chinesa e ayurvédica.
Onde está a escola que eu represento? Ela está no Jardim do Éden. Ela está nas origens da espécie humana. Originalmente chamada de medicina xamânica, que é aquela dos xamãs da natureza, que há milhares de anos lidavam com ervas, com plantas, com ar, com as forças da natureza. Porém, durante os séculos, especialmente a partir da época da Idade Média, muito da ciência se proliferou, se aperfeiçoou, e hoje ela se chama medicina naturopática, que vai enfrentar as doenças utilizando recursos naturais. Portanto, eu atuo com técnicas rigorosamente naturais. Então, não tem no meu memento ou no meu portfólio de trabalho drogas, não existe venda de produtos que sejam industrializados, são tudo de origem natural. Onde estão esses produtos? Estão aí na verdureira, na feira, estão aí na natureza. Então, nós trabalhamos com frutas, legumes, cereais, ervas, plantas medicinais e, por assim dizer, forças da natureza. Ar, água, terra, planta, luz, repouso, tudo for natural. Isto especificado, ainda preciso dizer, agora saindo deste bloco das escolas de medicina, passo um segundo aspecto. Eu sou seguidor objetivo de alguns mestres de medicina natural histórica e citarei 4. Um deles chama-se Manuel Lezaeta Acharan, já falecido, e morreu em 1958, chileno, escreveu uma obra clássica intitulada A Medicina Natural ao Alcance de Todos, que qualquer pessoa pode achar aí no Google, digitando o nome do livro, A Medicina Natural ao Alcance de Todos. Um outro mestre é Eduardo Alfonso Hernán, da Espanha, médico do Colégio Real de Espanha, um dos maiores naturopatas de todos os tempos. Escreveu uma grande obra intitulada La Medicina Natural em 40 Leções. La Medicina Natural em 40 Leções. Da editora Kier, você vai achar isso também aí na internet. Também sou seguidor de um grande mestre que se chama Dale Carnegie. Dale Carnegie escreveu uma obra intitulada Como Evitar Preocupações e Começar a Viver. Com milhões de exemplares vendidos no mundo inteiro, e ele ajuda a pessoa a encontrar uma capacidade de autogerenciamento emocional. E por último, numa lista de 60 mestres, Ellen Goldwhite, que escreveu uma memorável obra que tem mais de 100 mil páginas, dentre as quais eu faço um recorte para o livro A Ciência do Bom Viver. Se você puder encontrar esses títulos que eu mencionei, vai ser grandemente abençoado por isso. Bom, vamos à tireoidite de Hashimoto. Para podermos trabalhar o conceito, eu preciso dividir essa apresentação em 4 blocos de exposição. Os 4 blocos de exposição vão me permitir fechar um painel que apontará para o tratamento. Se eu não consigo primeiro fechar os 4 pontos, a pessoa que está me ouvindo não vai entender absolutamente nada. E eu vou usar aqui uma linguagem rigorosamente simples para que qualquer um que não tenha nenhum tipo de habilidade com expressões complexas que são próprias do ambiente de quimiossíntese orgânica, já usei uma expressão complexa, quimiossíntese orgânica. A maior parte das pessoas não tem a menor ideia do que eu acabei de dizer. Para as pessoas que não têm habilidades com isso, possam entender. Então eu vou deixar de fora as expressões complexas, com um ou outro momento que eu utilizarei uma ou outra, mas justificando por imediato. Primeira questão importante. Eu fui buscar na literatura mais segura do mundo, que é o jornal que trabalha com as questões relacionadas à autoimunidade. Existe um jornal que trata de autoimunidade, publicado nos Estados Unidos, e evidentemente que estou à disposição para depois encaminhar todas essas fontes para aqueles que tiverem interesse. E nesse jornal que trata das questões relacionadas à autoimunidade,
porque ele tem pesquisas permanentes, eu fiz um recorte para trabalharmos apenas a questão da tireoidite de Hashimoto. Está escrito nesse material e também em muitos outros exatamente o seguinte: a tireoidite de Hashimoto é uma inflamação autoimune crônica da tireoide com infiltração linfocitária. É uma frase extremamente complicada para quem não está habituado a essas expressões. Agora eu vou traduzir o que é que acabamos de ler nessa única frase que define o que é. A tireoidite de Hashimoto é o nome da doença. Ela é uma inflamação que ocorre numa peça que nós temos na altura aqui do pescoço, da garganta, certo? Nessa região, chamada tireoide. Esta peça, ela entra numa crise, onde ela não consegue controlar a sua autodefesa. É como se fosse uma ferida que você tem na pele e ela não cicatriza nunca. Ela não consegue cicatrizar. Ok? E essa é uma excelente analogia para eu fazer você entender o que é o problema. Porque se eu não entendo claramente o que é o problema, eu não tenho condições de saber como elaborar uma solução. Se eu não sei a causa do problema, eu não tenho condições de enfrentar o problema, porque eu não sei do que é que está promovendo aquilo. Portanto, entenda, uma inflamação significa que você tem uma alteração complicada na peça, nesse órgão, nesta glândula chamada tireoide. E acontece o quê quando esta crise acontece? Quando essa crise se estabelece? Acontece uma infiltração linfocitária. É o que diz o tratado oficial que lida com o assunto. O que é infiltração linfocitária? Os linfócitos são produzidos no corpo humano, no baço, no timo, na rede linfática, como mecanismos de autodefesa. É o sistema imune, o sistema de defesa. Portanto, quando o nosso corpo é atacado por uma bactéria, seja ela do tipo que for, quando o nosso corpo é atacado por um vírus, seja ele do tipo que for, o nosso corpo produz os anticorpos, ou seja, defensores, que vão pegar esse inimigo, envolvê-lo num circuito, fechá-lo dentro de uma bolha e destruí-lo. E essa destruição, essa bolha que vai destruir esse inimigo, deve ir para a rede linfática do corpo e sair na urina, sair nas fezes, sair no suor. É assim que naturalmente tem que acontecer. Acontece que na tireoide, e especialmente no quadro de tireoidite de Hashimoto, esse processo não acontece. Ele não acontece desse jeito. A tireoide é atacada por diversas bactérias e a estrutura começa a defender a tireoide, destruindo a tireoide junto com os invasores. E esse fenômeno tem inúmeras discussões sobre ele, nós temos a clareza de por que acontece. Qual é a causa para isto acontecer? Na literatura oficial, nós lemos algumas coisas importantes. Eu estou fazendo, obviamente, um substrato reduzido, que eu tenho 35 minutos. Existe uma enzima especializada que o nosso corpo produz, chamada peroxidase. É o nome de uma substância que o nosso corpo produz. Não se assuste com o nome peroxidase, porque o nosso corpo produz, por exemplo, urina. Nosso corpo produz, por exemplo, fezes. Nosso corpo produz, por exemplo, suor. Nosso corpo produz, por exemplo, gás carbônico. Nosso corpo produz substâncias. Ele cria essas substâncias. E, neste caso específico, existe uma substância que se chama peroxidase. Ela é uma enzima que catalisa, que puxa para ela reações de oxidação, utilizando uma certa composição química como agente de
limpeza da peça. O corpo humano, por si só, produz esse tal de peroxidase. Beleza. Ela está presente em diversos tecidos vegetais também. E ela também está nos animais. E essa substância tem um papel fundamental na defesa das células contra o chamado estresse oxidativo. O que é estresse oxidativo? Quando as nossas células são atacadas por radicais livres, são sufocadas por inimigos ácidos. Vou dar um exemplo concreto. Se uma pessoa bebe refrigerante, o refrigerante na sua composição química não tem nada ali que represente vida. Não tem absolutamente nada nele que represente vida. É diferente de um suco de laranja, que é rico em vitamina C, vitamina A, tem uma série de nutrientes ali. Um refrigerante tem nutrientes de nada. É uma bomba de açúcar que vai arrebentar com o metabolismo. Então, essa substância ácida, chamada refrigerante, entra no corpo e o corpo vai reagir para jogar ela para fora. Vai tentar jogar ela pela urina, vai tentar jogar pelas fezes, vai tentar jogar pelo suor. Mas como se trata de uma substância muito pesada, quimicamente falando, o metabolismo não consegue jogar para fora. E essa substância vai grudar nos tecidos profundos do corpo, atingindo as células mais profundas do corpo, entre elas as células da tireoide. Mas também vai afetar o fígado, o baço, vai afetar o encéfalo, vai afetar você todo. Porque o que você botar no seu corpo estará no seu sangue inteiro, no seu corpo todo. Muito bem, entendido isso, eu estou afirmando que a tireoidite de Hashimoto, ela é um fenômeno químico que acontece na tireoide, envolvendo essa tal de peroxidase, ou seja, o organismo tentando limpar a tireoide e ele não consegue fazer. Por que ele não consegue fazer? Por que isso acontece? E aqui eu começo a rabiscar algumas coisas aqui nesse quadro, aqui atrás, para me ajudar a tentar explicar para você como é que essa dinâmica ocorre. Veja, eu vou aqui representar, é um desenho, obviamente são uns rabiscos. Vamos imaginar que esse círculo que eu estou fazendo aqui seja a tireoide. Tireoide, beleza? Então está aqui. Esta é uma peça. Esta peça, meus amigos, ela não está no nosso corpo isolada, solta. Não, não é assim que funciona. Ela tem conectada a ela fios, que aqui estão aparecendo na cor rosa, fios, certo? Estou botando isso para todo lado. Que nós vamos chamar de sangue arterial. Sangue arterial. É o sangue que o nosso coração bomba sangue, esse sangue desce para o corpo todo. Vai pelos fios chamados artérias. Entenderam isso? O mais importante de todos, o que está no centro do corpo, a nossa aorta. Desce esse sangue, chega no tronco celíaco, vaza sangue para todo lado. Essa é a circulação do sangue. Sem isso, o indivíduo, se ele paralisar isso, ele vai ter um infarto. No mesmo tempo, eu vou colocar com outra cor agora, um azulzinho claro, eu estou botando aqui um monte de fios aqui em cima dessa tireoide, azuis. O que são esses azuis? É o sangue venoso. Estou enumerando assim. É o venoso. E o que é o sangue venoso? É o sangue que vem da parte de baixo das pernas, voltando para o coração. Então o coração faz bum, bum, e esse sangue desce, vai rodar o corpo todo e volta pelas veias, sendo a principal a veia cava. A estrutura da tireoide é cheia disso. Fio para todo lado. Fios arteriais, fios venosos. E o sangue flui dentro da peça. Este mesmo fenômeno vai acontecer no seu pulmão, vai acontecer na sua língua, vai acontecer no centro da sua cabeça, vai acontecer na sua bunda, vai acontecer em todo lugar do seu corpo. Porque isto é a estrutura do corpo humano. Ok? Muito bem. Entendido isso, agora eu vou mudar de cor e vou colocar aqui uma cor um pouco mais escura, o preto, porque vai me ajudar a dar o destaque que eu quero. Então, agora estou botando aqui um monte de fios. Você está vendo que a tireoide está ficando confusa, né?
um monte de fios. Esse fio preto nós chamaremos de fios linfáticos, aonde roda a linfa. O que é linfa? Linfa é o seguinte: aqui eu tenho o fio arterial, o fio venoso, e eu tenho bem no meio entre eles um fio linfático. Esse fio linfático aqui corre dentro dele água. Sério. Nós temos uma rede gigantesca dentro de nós, tão grandiosa quanto a de sangue, com fios especializados, onde dentro deles corre um líquido chamado linfa, que é 90% água. 70% do corpo humano é água. E essa água não é uma água de torneira, não é uma água qualquer. É uma água especializada, gerada pela sabedoria de Deus em nós. E dentro desta água você tem os defensores do corpo, dentro desse fio aqui. Esse fio se conecta por microfios laterais. Está cheio de fio para todo lado aqui. Essa é a complexidade do corpo. Ora, por que estou falando disso? Para falar de Hashimoto que está acontecendo aqui na tireoide. Porque toda a qualidade do sangue que você tiver aqui na artéria, toda a qualidade do sangue que você tiver aqui nas veias, e toda a qualidade da água que você tem aqui na linfa, isto aqui vai atingir a sua tireoide. Vai atingir também seu pulmão, seu rim, seu fígado, seu pâncreas, tudo vai ser afetado. O que está acontecendo na tireoide de uma pessoa que está com a crise chamada de Hashimoto, ela tem o quê? Ela tem o que está no corpo inteiro. Um sangue intoxicado, no arterial e no venoso, e uma rede linfática com uma água ácida, cheia de catarro, cheia de toxinas. Tá, professor, mas isso aqui veio da onde isso? Do além? De onde veio isso? Ah, isso daqui vem do que você come, do que você bebe, da falta de exercício físico e especialmente da quantidade de substâncias que você deixa guardado no seu intestino. Como assim? O nosso intestino, ele tem 5 vezes a altura que a pessoa tem. Então você pega a sua altura, vezes 5, e você tem uma ideia do tamanho do seu intestino. O intestino ele começa no final do estômago, quando vai iniciar o duodeno, e termina no ânus. Então ele tem 6 metros, 7 metros, 8 metros, 10 metros, dependendo da altura desse indivíduo. E essa estrutura intestinal inteira, não é como tubos e conexões da tigre, que é rígida. Ela é maleável, ela é elástica. E ela guarda no seu profundo uma quantidade enorme de lixo orgânico. Como assim lixo orgânico? A comida que você está comendo e que você não defeca. Você come demais, não elimina, e dentro desse intestino se enche de muita comida velha. E a gente encontra logo da trajetória, desde 1998, eu trabalho nesse setor, afirmo com segurança. A coisa é gravíssima. O doutor Márcio Bontempo, um dos mais eminentes especialistas em medicina natural do Brasil, em muitas de suas obras, e especialmente numa obra clássica chamada Relatório Orium, que foi apresentada em 1977 ao Congresso Nacional, mostrando que o Brasil tinha indústrias produzindo venenos que estavam destruindo a saúde do povo. Ele escreve na sua introdução que Metchnikoff, um grande pesquisador russo, já havia descoberto que os intestinos da nossa sociedade na era contemporânea são cheios de putrefações, estão apodrecidos em determinadas regiões, tendo dentro deles bolas de bactérias, restos de comida apodrecidas como de uma fossa. E a população não sabe como se livrar desta imundície. Pelo contrário, vive com isso como se fosse normal. Um indivíduo come 3 vezes ao dia, não defeca nenhuma vez por dia, às vezes uma vez a cada 3 dias, e na minha carreira já encontrei pessoas que levam 15 dias sem defecar, sofrem dores horríveis, é um inferno, e isso intoxica o corpo todo. Você vai perguntar, como que isso vai intoxicar o corpo? Bom, eu vou pegar uma folha de papel aqui, eu disse que ia usar ferramentas bem simples para tentar explicar do que é que estamos falando. Então imagine que esta folhinha que eu tenho aqui na minha mão, está aqui ó, como um tubo,
eu cortei esse lado de cá, cortei esse lado de cá de um intestino. E aqui eu tenho um tubinho, um pedacinho desses 8 metros de intestino na minha mão, certo? Muito bem. Agora eu vim aqui, cortei o intestino e abri ele. Pronto. Aqui você vê que tem um monte de letrinhas. Cada letrinha dessa, por hipótese, por analogia, para você poder entender na comparação, cada letrinha que tem aqui, ela representa como se fosse uma caneta, um gomo. E essa caneta, esse gomo, dentro do nosso intestino, existem bilhões de gominhos desses, que são do tamanho da pontinha de uma caneta. Esse gominho tem dentro dele, o fio venoso, arterial e linfático. Aqui nesse nível, nós dizemos que tem arteríolas, que são ligadas às artérias. Eles têm vênulas, que são ligadas às veias. E ele tem um vaso linfático microscópico aqui dentro. Aí, esse fiozinho, que são um monte deles, um do lado do outro, um do lado do outro, um do lado do outro, bilhões. É aqui aonde os alimentos que foram trabalhados na digestão são chupados para cair no sangue, para cair direto na rede circulatória e chegar até as células do corpo, entre elas, nas células que constituem a tireoide. Agora você imagina que esse tubo, que eu tenho aqui na minha mão, está aqui o tubo de novo, vamos aqui para a representação, esse tubinho, aqui dentro dele, em vez de nós termos tudo fluindo numa boa, o indivíduo come, em 24 horas defeca, faz cocô daquilo que comeu. Não, ele tem substâncias que estão paralisadas aqui dentro. Ó, paralisadas. E essa substância apodreceu aqui. Aí eu pergunto a você, o que é que esse fio, que está aqui nas paredes, bilhões deles, está chupando o tempo inteiro e jogando no sangue? O lixo podre que está aqui dentro. É isso. A mãe do problema está aqui. E aí infecta tudo. Toma conta do corpo inteiro. Por conta dessa dificuldade, a tireoide vai recebendo um sangue ácido, ou seja, cheio dessas substâncias tóxicas. A parede dela vai sendo dominada por um caldo catarral, um catarro, uma substância espessa, tóxica. E aí a peroxidase, opa, cadê aqui o meu texto? Espera aí, está aqui. Aí entra em ação uma função natural chamada TPO. O que significa TPO? Significa tireoperoxidase. Tireo de tireoide, peroxidase. O que é peroxidase? Uma enzima especializada que vai tentar salvar o tecido da tireoide. Ah, professor, e se fosse em outro órgão? Tem outra substância que vai tentar defendê-lo. O corpo humano, gente, é uma obra de engenharia extraordinária, é divina, é a presença de Deus. A gente tem mecanismos de autodefesa. Acontece que essa tireoperoxidase não consegue vencer o problema da tireoide, porque o intestino não para de alimentar o sangue de acidez, acidez, toxina, 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 o tempo todo. Aí a tireoide vai explodir. Ela não vai aguentar isso. Por quê? Porque não para de chegar toxina e não para de haver autodefesa. Toxina, autodefesa. Toxina, autodefesa. A tireoide não trabalha nunca. Então ela entra em desregulação. E essa perda de equilíbrio vão chamar de tireoidite de Hashimoto. A crise da peça. E agora, como é que a gente resolve isso? Só tem uma maneira de resolver isso. Tem que parar de chegar à acidez tóxica na tireoide. Mas para isso acontecer, eu tenho que fazer uma desintoxicação dos intestinos. E aí eu tenho que mudar a minha alimentação. Eu tenho que começar a beber água. E aí muitas pessoas vão dizer, mas aí eu vou ter que deixar a minha cerveja. Então, você não quer deixar a cerveja, morra com a sua tireoidite de Hashimoto. Mas eu vou ter que deixar o meu uísque. Você já não bebeu o suficiente essa vida toda ao ponto de estourar sua tireoide? Será possível que tem que morrer na loucura do desejo
e arrebentar e morrer rapidamente, precocemente, ou viver com fadiga constante, desânimo, vida sexual derrubada, um monte de problema. Para pensar qual é a lógica que tem de você se manter carregando acidez tóxica no seu intestino. Lógica zero, não tem lógica nenhuma. É por isso que a dificuldade para tratar este problema, tireoidite Hashimoto, se estabelece na sociedade. Porque as pessoas estão atrás de um remedinho. Ah, se eu tomar zinco com selênio, eu vou poder melhorar. Pode até ser que dê alguma melhora, mas você não para de botar porcaria para dentro do corpo, seu intestino não para de ficar intoxicado, e não há como você mudar essa realidade, que eu vou desenhar aqui de novo, para você não ter dúvida. Está aqui o intestino, e você está enchendo ele de comida velha, podre, a barrigona inchada, carregando o cocô velho, podre, arrebentando sua circulação. E aqui dentro desse intestino, essa estrutura chupando lixo, chupando, e jogando na corrente sanguínea. E aí a rede linfática, ó, vamos de novo para os 3 fios. Está aqui o fio arterial, o fio venoso e o fio linfático. Está aqui, eles aqui. Essa estrutura de autodefesa não tem como vencer um negócio desse. Por quê? Porque o intestino se transformou numa usina de 24 horas de intoxicação ininterrupta. Nesse exato momento que você está me vendo aqui, se o seu intestino anda parado, nesse segundo, ele está chupando ácido tóxico e jogando no seu corpo, está correndo no seu sangue. Ah, eu tenho uma dor de cabeça que eu não sei do que é. Ah, eu tenho um problema no meu pâncreas. E aí as pessoas tomam posse da doença. Eu tenho tireoidite Hashimoto. É como se fosse um título. Ah, eu tenho prisão de ventre. É minha prisão de ventre. Fala sério. Você não pode tomar posse da doença. Você tem que tomar posse da saúde. Você tem que se libertar da doença. Mas não há como se libertar da doença com um comportamento que trouxe você a doença que você tem. Como é que essa doença começou com você? Eu acabei de explicar a fisiologia dela, a fisiopatologia dela. O que é isso? O processo pelo qual ela acontece na tireoide. Eu estou explicando a lógica de como acontece. Fica todo mundo olhando para a tireoide e pensando, temos que resolver a tireoide. Ah, mas aí está surgindo um nódulo. Vamos meter a faca e arrancar e jogar ela fora. Não, diz que tem um remédio que eu tenho que tomar o resto da minha vida. E a barriga se enchendo de toda sorte de comida louca. Porque a pessoa nunca parou para estudar o que é a sua própria vida. Olha, gente, é um absurdo. Mas isso é uma verdade. Todos vão ter que concordar porque é um fato da vida. Todo mundo tem um celular. As pessoas sabem tudo sobre celular. Ah, aperta aqui, aperta ali. Aí tem o TikTok, e tem o Instagram, e mexe aqui, mexe ali, papapá. Criança de 10 anos sabe disso. Eu, por exemplo, sou burro, não sei. Eu preciso de ajuda para mexer nesse aparelho. Algumas coisinhas eu sei, as outras eu não sei. Aí, o camarada entende tudo de celular e não sabe nada sobre tireoide, não sabe nada sobre seu próprio intestino, não sabe nada sobre seu próprio fígado, você não sabe nada sobre você mesmo. Como é que você é uma máquina andando pela rua e você não sabe nada de você? Mas você compra um carro, eu sei tudo do meu carro. Você sabe tudo de uma coisa que não é a sua vida, mas não sabe nada da sua vida. Então eu quero dizer a vocês que a única maneira de resolver o problema é mudando alimentação e água. Se você não fizer isso, não tem solução. É fantasia e lenda, mentira descarada. Ah, eu sou de um camarada que está fazendo as palestras por aí, tem um produto fantástico para enfrentar a tireoidite Hashimoto. E o cara com a barriga, e o cidadão que vai comprar esse produto com a barriga deste tamanho, carregando 20 quilos de cocô apodrecendo dentro dele. Ah, fala sério. Uma coisa eu vim aqui diante do público e ficar de lorota e conversa fiada querendo vender produto. Outra coisa eu vim aqui dizer o seguinte, teu corpo é uma máquina criada por Deus, ele tem um sistema. Se você violar esse sistema, o problema é seu, querido. É uma lei natural. Não é uma questão de opinião. É uma questão de pegar os tratados de fisiologia, estudar com seriedade, com respeito à vida das pessoas e apresentar a verdade. Ah, então eu não devo tomar suplemento alimentar nenhum? Não, pode até tomar. Eles são um apoio, mas eles não vão resolver o problema. Porque a chave do problema está numa estrutura de alimentação que chega na peça. Quer ver um exemplo claro para você entender o que eu estou dizendo? Você liga a torneira da sua casa, e a água está saindo com uma cor esquisita.
A torneira é a tua tireoide. E a água que está saindo é a substância que corre dentro da tireoide. Ah, essa água está muito esquisita. Ó, está entupindo a torneira. Aí você faz o quê? Tira a torneira e troca por outra ou sobe na caixa d'água para limpar a caixa d'água? Limpa a caixa d'água e os canos. Aí a água vai sair limpa. E a torneira não precisa nem ser trocada. Porque você limpou o tubo todo. Esta é a lógica da cura tireoidite Hashimoto. Se você não mudar a alimentação, não mudar o hábito de beber água e tirar da sua vida substâncias tóxicas, esquece, não tem solução. Bom, ainda um outro problema importante que preciso mencionar sobre tireoidite Hashimoto. Veja, a tireoide está aqui nessa região da garganta, nessa altura aqui, certo? Nessa posição que ela não está solta. Por que a tireoide não está debaixo do sovaco? Por que a tireoide não está no bucho? Por que a tireoide não está na bunda? Porque o lugar da tireoide, criado por Deus, é aqui, no pescoço. Então, aqui existe uma rede de infraestruturas aqui, em que você tem sangue, como já expliquei, onde você tem aqui o sangue arterial, venoso, linfa, mas você também tem aqui os nervos. E essa tireoide aqui também está cheia dos fios de nervo que vão fazer com que a eletricidade, a energia neurica da vida aconteça. Acontece que para essa energia elétrica da vida acontecer aqui nessa tireoide, ela nasce aqui atrás, na cervical, na C7, na sétima cervical. Se eu pegasse o mapa da coluna e da irradiação nervosa e elétrica que acontece em nós, você vai ver, pelos mapeamentos feitos, que a energia elétrica desce, a energia elétrica da vida, desce pela estrutura, sai do encéfalo, desce por aqui, chega na sétima cervical e ela se reparte para diversas áreas dessa região aqui e estimula a tireoide. Se você tem escoliose, lordose, cifose, que está alterando a sua coluna aqui atrás, a tireoide pode até estar limpa. O seu sangue até pode estar limpo, mas ela não funciona porque você tem uma insuficiência mecânica. Você está com o pescoço assim. O nervo que nasce aqui, ele está atrapalhando o funcionamento aqui dentro da tireoide. Ou você trabalha com um quiropraxista, um fisioterapeuta, que vai trabalhar o RPG, que é realinhamento postural global. Ou você vai trabalhar com pilates, ou vai fazer yoga. Enfim, você vai ter que procurar um profissional que alinhe sua coluna. Você não pode estar assim, assim, para frente, para trás. Você tem que estar com a coluna organizada. Vocês viram, Bruxo? Agora complicou. Pois é, foi assim que você construiu tireoidite Hashimoto sem nem saber. Porque isso que eu estou ensinando aqui devia ser ensinado na escola pública, desde a infância. Para todo mundo cuidar da sua coluna, não comer porcaria, viver uma vida saudável. Você não tem isso que eu estou dizendo nem nas igrejas, que deveriam cuidar da saúde da população. Bom, ensinando que o corpo é um santuário de Deus, um lugar sagrado, onde o Espírito de Deus quer estar. Mas a população do Brasil não recebe esse tipo de informação. É um mundo de conversa fiada, mas o básico para você sobreviver com qualidade de vida, zero. E quando você tem uma doença como tireoidite de Hashimoto, e você procura socorro, é droga, é remédio, é uns frascos cheios de um pó. Mas você tomar isso aqui, a sua tireoidite vai resolver. Não vai resolver se a alimentação sanguínea toda está tóxica. Isso é uma brincadeira. E eu estou disposto a debater isso com qualquer um, porque eu tenho comigo mais de 70 páginas de documentos científicos médicos internacionais que provam que o que eu estou dizendo é a lógica. Não é uma questão de opinião. Não é uma disputa de quem é o maior e quem é o menor. É uma questão sobre a sua vida. Ok? Muito bem. Para aliviar o seu intestino, o que não seria uma solução definitiva, mas um alívio importante, eu sugiro que você, de imediato, quando for se alimentar e só coma 3 vezes ao dia, você não tem que comer 10 vezes nenhum. Tem pessoa que só come 1 vez por dia. Começa às 7 horas da manhã e termina meia-noite. E ainda levanta de madrugada para comer alguma coisa. E acaba de tocar aqui o meu sinalzinho, portanto eu só tenho 2 minutos para encerrar. Então, o sujeito começa a comer de manhã e só termina de noite. Ainda levanta de madrugada para comer alguma coisa no segredo da noite. Isso vai dar errado.
isso vai dar errado. Você tem que ter 3 momentos de refeição: de jejum, almoço e janta. Coloque nessa refeição sementes de gergelim. Essa é uma dica importante para melhorar o desempenho do teu intestino. Se você fizer isso, o seu intestino vai melhorar expressivamente. Você vai diminuir a acidez corporal. Agora, se você tiver comorbidades, o que é isso? Eu tenho tireoidite, Hashimoto e tenho diabetes. A coisa complica um pouco. Teria que ser feito um estudo de caso para elaborar uma estratégia específica para você, para que você pudesse encontrar uma estratégia em que você se desintoxica sem sofrer, de maneira suave, e recupere a sua saúde. A remissão da tireoidite de Hashimoto pode ser conquistada quando eu limpo os intestinos de maneira correta, faço um projeto em que você para de colocar toxinas no corpo e só entra substâncias saudáveis, e no momento em que você aprende a alinhar a coluna e a mantê-la correta. A Keila poderá falar com muito mais propriedade do que eu, porque é uma das suas grandes especializações, a questão emocional. Como é que a questão emocional atinge a tireoide? Você vai dizer assim, atinge a tireoide? Bom, a questão emocional atingirá o ser humano como um todo, a pessoa inteira. Mas acontece que se você tem uma peça no seu corpo que já está lesionada, ao ter uma crise emocional, o seu corpo vai produzir uma expressiva quantidade de adrenalina, cortisona, ácido lático e outras substâncias que são de autodefesa, que são substâncias de proteção e defesa, como se você tivesse com medo e se encolhesse. Essa ação de se encolher envolve uma série de substâncias que contrai músculo, que contrai peças. Ora, sua tireoide já está toda cheia de toxina. Aí você carrega ela com mais toxina ainda, criada por emoções negativas, aí você está pedindo para arrebentar a tireoide mesmo. Meus amigos, essa é a lógica de como evitar e vencer a tireoidite de Hashimoto. Ela vai implicar numa mudança da estrutura da sua vida. Não tem como você se livrar disso sem você tomar a autoconsciência, para com a vida louca, para. Eu estou cuidando, Keila mencionou, estou cuidando muito das outras pessoas e estou me relaxando. Isso é vida louca. E ela teve um momento que disse, chega, a partir de agora, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então, primeiro eu me amo. E depois ao próximo, porque eu vou amar o próximo como eu me amo. Não é amar ao próximo mais do que a mim. Isso não existe. Porque você vai morrer no processo e se autodestruir. Quando você coloca as coisas na perspectiva certa, o resultado vai dar certo. Então, você muda essa percepção e reencontra consigo mesmo. Vamos lá, Keila. O curioso é que a gente estuda muitas coisas. A gente estuda uma profissão para ganhar dinheiro, para poder manter a nossa família. A gente luta. Mas o que acontece? A maioria das pessoas, eu me coloco nesse grupo da maioria, esquece de entender sobre si mesmo. Minha gente, a gente estuda tanta coisa, mas a gente dificilmente para pensar em longevidade. Como é que eu vou ter uma vida saudável? Eu quero chegar na minha velhice com saúde, plena, cheia de energia. Hoje em dia as pessoas acham que é só ir para a academia, pronto. Tá tudo certo. Eu vou para a academia, eu faço exercício. Então eu estou saudável. E eu me deparei, não só o fato de eu ter descoberto que eu tinha essa doença, eu me deparei com várias colegas que tinham anos e anos de academia e de repente estavam com doenças autoimunes. Então, nós não paramos para aprender a alimentar corretamente, descansar corretamente, beber a água corretamente. E quando eu fui atendida pelo Senhor, foi que eu parei, eu tive uma verdadeira educação sobre saúde, sobre qualidade de vida. E o curioso é que a primeira endócrino, eu fui uma endócrino e ela falava assim para mim, você tem tireoidite de Hashimoto, vai para casa, daqui a um ano você volta. Aí procurei um outro especialista, ele me encheu de comprimidos. Mas o que eu disse é que realmente a cura existe nos métodos naturais.
Se você ficar procurando medicina alopática, dificilmente eles acreditam em cura em doenças autoimunes. Mas eu quero trazer para você aqui agora as 4 perguntas que me foram lançadas. Primeira, não tenho ânimo para nada. O que devo fazer? Não consigo fazer atividade física, absolutamente nada. É uma preguiça, é uma exaustão absurda. As doenças autoimunes têm algo em comum? São chamadas de autoimune porque são parentes? Quanto tempo leva para alcançar a cura? E a última pergunta, a vitamina D é importante para quem tem doença autoimune? Muito bem, eu vou responder todas as 4 num único bloco, porque a gente, evidentemente, tem aqui uma limitação de tempo. Veja, se você está sem ânimo, essa é uma das questões que está agregada à função da tireoide. A tireoide, ela é uma glândula que tem uma função de produzir determinadas substâncias, que nós vamos chamar, quando você faz o exame de sangue, aparece lá T2, T3, T4, TSH, são chamadas tiredoxinas. Elas vão agir quimicamente, literalmente, é como se a tireoide suasse. Imagina, a tua pele sua. Imagina que a tireoide sua, é uma maneira simples assim de eu tentar te explicar, ela sua substâncias especializadas que caem na corrente do sangue, no meio desses fios que passam dentro dela, desses fios, como eu mencionei aqui, desses fios, certo? O fio arterial, venoso, linfático e nervoso, caem essas substâncias, elas se diluem em todo o sangue e está diretamente ligada à alegria de viver, ao ânimo. A tireoide, aí você tem hipertireoidismo, quando produz substância demais, e hipotireoidismo, quando está produzindo de menos. Essa disfunção acontece porque a tireoide não está legal. Então tem que recuperar essa tireoide para poder ficar legal. Como é que eu recupero a tireoide? Eu tenho que trocar a estrutura intestinal em primeiro plano. Vocês não têm ideia da quantidade de material, de pesquisa científica feita, que demonstra que quando uma pessoa recupera a função do intestino, deixa o intestino saudável, a tireoidite de Hashimoto desaparece. Parece uma mágica. Não tenho mais. Vai fazer os exames, está tudo normal. E a alegria de viver volta. Então, para enfrentar esse desânimo, a primeira questão seria, evidentemente, analisar esse circuito intestinal. O nosso intestino produz nas glândulas de Lieberkill, ele está praticamente 80% de toda a produção de serotonina. A serotonina é exatamente o hormônio da alegria, da felicidade. A falta dele impede o bom funcionamento da tireoide. Então, uma coisa está casada com a outra. Para recuperar este ânimo, você tem que seguir um protocolo técnico. Sim, eu não tenho ânimo para nada. Ok, mas quer sair disso? Quero. Então, você tem que entrar num projeto que tem horário de acordar, horário de beber água, horário de comer, horário de beber água, tem os horários. Ah, mas eu não tenho ânimo. Mas vai fazer na marra até recuperar a condição orgânica. É assim que funciona. É isso, o hospital, é isso, ou vai ficar escravo de drogas. Eu tenho esse protocolo que posso fazer chegar a todos vocês. Doença autoimune. É chamada de autoimune porque elas têm origem comum, exatamente. As doenças autoimunes são exatamente aquelas em que o corpo... Veja, o meu corpo foi agredido por determinado injuriante, inimigo, e o meu próprio corpo vai lá e me defende desse inimigo. Agora você imagina que esse inimigo, por exemplo, uma bactéria, essa bactéria, ela grudou aqui nessa peça, que é a tireoide. Essa tireoide está cheia de bactérias. Por que está cheia de bactérias? Porque bactéria come toxina. Elas sobrevivem comendo acidez. E por que elas estão aqui na tireoide? Porque essa tireoide está cheia de catarro na sua estrutura. E de onde veio esse catarro? Veio da rede linfática. E por que a rede linfática está cheia desse negócio? Porque lá no intestino ela só puxa resto de comida velha. Resto de porco, pato, café, galinha, pão branco, as comidas que você está comendo aí. Isso está tudo parado de você apodrecendo. Apodrecendo. Você não faz cocô, faz 4 dias, 5 dias. Fica, o que você come hoje só sai daqui uma semana. Isso virou um charco podre.
Então, a sua rede linfática está chupando e essa toxina chegou aqui. Mas não chegou só na tireoide, ela está em você inteiro. Já viu uma pessoa com a cara cheia de espinhas? É a mesma coisa. Estourou na cara, podia ter estourado na tireoide, podia ter estourado no fígado, no baço, no pâncreas, em qualquer outro lugar. Quando você limpa a raiz do problema, aí essa toxina desaparece daqui, porque ela vai drenar e sair daqui, e a bactéria que estava comendo isso vai atrás da comida. E aí os defensores vêm para matar essa toxina. Acontece que na peroxidase, essa toxina está aqui, as bactérias estão aqui, os defensores chegaram e não sai mais daqui. Por que não sai daqui? Porque a bactéria está resistente, grudada naquilo que alimenta ela. Aí vai começar a comer a peça inteira. Começa a destruir a tireoide inteira, vai comer ela inteira. Qual é o nome disso? Tireoidite de Hashimoto. Eu chamo, não. Isso é intoxicação total, ao ponto de destruir peças. Então, a doença autoimune é produzida por esse mecanismo, como eu estou explicando. Aí fica Professor, 5 minutos. Vamos lá. Tempo de cura. Eu estimo em torno de 90 dias, numa média. Pode ter pessoas que demorem um pouco mais, por conta de comorbidades, como eu mencionei. Tem pessoas que têm aí diabetes, tem outras doenças juntas. Então, pode demorar um pouco mais. Mas em 90 dias, em média, em cada 100 casos, 70 se livra desse infortúnio. Vitamina D. Olha, vitamina D você vai encontrar na alimentação natural. E ela é, obviamente, tão necessária quanto a vitamina B, vitamina A, vitamina C, vitamina E, K. Tudo que seja de vitaminas é uma bênção. E elas estão esparramadas na alimentação mais natural possível. Se uma pessoa não consegue ter isso ou tem uma insuficiência grave, vai usar um suplemento especial. Mas cada caso tem que ser estudado de maneira bem objetiva. Vejam, meus amigos, para finalizar a minha exposição, quero dizer a vocês que tudo isso que eu apresentei aqui não inviabiliza ou não anula de maneira nenhuma que você procure um médico, que você procure um fisioterapeuta, que você procure profissionais de saúde a quem você tem confiança, a quem você entrega a necessidade de uma consulta. Você está livre. Eu estou à sua disposição num projeto, num programa que eu criei, e no dia 5 de outubro, portanto daqui a 10 dias, num domingo, começando de 9 da manhã até meio-dia e depois de 1h30 da tarde até as 4h30 da tarde, eu vou realizar um seminário onde eu vou entregar o protocolo de tireoidite de Hashimoto por métodos naturais. O que é esse protocolo? São 6 horas, você tem que se preparar para isso, porque tem uma apostila, tem um monte de imagens que vai aparecer na tela do computador, onde eu vou mostrar detalhadamente como é que você luta para remir você mesmo um problema que foi você mesmo que criou, alguns sabendo e outros sem saber. Essa programação vai acontecer no dia 5 de outubro, é um domingo. Se você tiver interesse em participar, esta programação tem uma taxa simbólica de R$150, que obviamente patrocina e ajuda o meu trabalho, e você só conseguirá participar se fizer o contato aqui com a professora Keila no telefone que ela vai repetir aí de novo para vocês, que agora eu esqueci, mas ela vai colocar à disposição. A gente vai divulgar isso durante os próximos 10 dias, para que possamos ter o máximo de pessoas que tenham interesse. Essa foi a primeira apresentação que fiz, abrindo um painel, para você entender que há possibilidade de resolver, desde que você bote na cabeça. Você já gastou uma fortuna de dinheiro, muitos aí gastaram muita grana, e nada resolveu. O meu protocolo, seguido bem direitinho. Professor, só a vitamina B que me fizeram comprar foi quase R$350. Já gastei tinha gastado com glutamina, vitamina B, vitamina D, zinco, própolis verde. Quando eu vi, eu estava tomando um sarapatel de vitaminas, levoxacina, acho que é esse o nome, né? E o intestino todo atrapalhado. Atrapalhado. Então, veja, esse protocolo que o professor traz para vocês é um dia inteiro de aprendizado de como foi que você construiu esse problema, para que você nunca mais volte a cometer esse erro. E aí você vai aprender a ter uma vida de qualidade, vai ter orientação nutricional, vai ter o acompanhamento por alguns dias, caso você tenha alguma outra comorbidade,
para que ele possa analisar a situação e trazer a solução. Então, eu vou dizer para vocês, novamente, o número que vocês se inscrevem é o 61 DDD 61 de Brasília 99882 5942, tá? Então está aberta. Só um minutinho, é importante dizer pelo WhatsApp. Pelo WhatsApp, sim. Podem falar comigo no inbox aqui, eu passo o número, mas pelo WhatsApp. Entenda que vai ser um dia inteiro, manhã e tarde, de orientações. Você vai receber um material para que... eu aprendi aquilo ali, mas eu esqueci. Então, o material está todo, não tem como você esquecer. Inclusive, as orientações alimentares, o que realmente vai ajudar você a fazer a tão sonhada modulação, recuperação intestinal, né? Então, entenda. O telefone, mais uma vez, dizendo para vocês, 619 9882-5942. Para a galera que assistiu aqui, lembre de adquirir gergelim, colocar gergelim na sua vida manhã, tarde, noite, porque gergelim é uma sementinha que vai começar um milagre na sua vida. Hoje, estava no almoço comemorando com minha filha, ela aprendeu tanto sobre isso. Hoje ela tem a barriga chapada, que ela leva gergelim para qualquer lugar, pessoal. Minha filha viajou para Pernambuco com uma caixinha com gergelim. Ela não fica sem essa semente, porque ela conhece o segredo, entendeu? Então, se vocês conhecem pessoas que sofrem com problemas de doenças autoimunes, com problema de tireoidite de Hashimoto, passe o contato, fale desse programa, divulgue, porque agora estão abertas as inscrições para você parar com medicação, dar um tchau para o cansaço e recuperar a tua vida. Não adianta nada correr tanto atrás de dinheiro. E daqui a pouco, eu até me lembro de minha filha uma vez falar assim para mim, mamãe, cuide de você. Pare de cuidar tanto de mim e agora olhe para você. Aquilo ali foi até um alerta. Essa doença veio para me ensinar uma grande lição de vida, que era o momento de eu entender que eu precisava entender do meu corpo, conhecer o meu corpo, cuidar de mim, antes de cuidar do outro. E só depois que eu cuido de mim, aí sim vou cuidar do outro. Tá? O Rodrigues está perguntando se fica gravado. Fica gravado toda a aula e todo o material, você não perde. Vai ser tudo divulgado dentro do grupo do WhatsApp que vai ser criado agora. A galera que deu o número, a gente vai colocar no grupo do WhatsApp, vai inscrever esse pessoal. Quem mandou mensagem aqui, gente, às vezes não fica salvo o que você escreveu. Você tem que escrever para mim embaixo, quando isso aqui for ao ar, ou então lá no meu inbox, tá? Eu vou colocar mais uma vez aqui o número, vou digitar aqui para vocês, para que vocês possam anotar aí, tá? É o 619, professor, pode digitar aí para mim? 9882 5942. 5942. Isso mesmo. Tá aí, minha gente? Um beijo para vocês. Eu vou escrever aqui embaixo que essa live vai ficar aí no ar. Eu vou deixar escrito o número para vocês. Sejam bem-vindos. Vocês terão esse dia de aula e um período que vocês vão poder estar acessando, conversando. E lá a gente vai construir um conhecimento riquíssimo. Beijo a todos. Obrigada por estarem aqui comemorando comigo. E eu quis compartilhar essa bênção com todos vocês. O cansaço, a exaustão estava acabando com a minha vida. Teve um momento até de eu ficar tão abalada com esse problema, que eu pensei, gente, ó, se de repente eu dormisse, seria bom demais. Olha para você ver que loucura. A névoa mental, a exaustão mental. Só quem passa por isso sabe. Sabe a dor, sabe o cansaço. Um beijo carinhoso para vocês. E aqui é Shelby participando da live. Tá, gente. Tudo de bom. Deus abençoe a todos. Ai.